Meus amigos, meus irmãos, boa noite para vocês, tudo bem? E como é que vocês estão? Foi bom o final de semana, na graça de Deus, né? Depois de participar da Santa Missa, atualização do sacrifício e da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, né? É uma alegria muito grande, uma graça muito grande, né? Poder participar da Santa Missa. Você que ainda não voltou a participar, volte a participar, né? Desde que você não seja do grupo de risco, volte a participar das Santas Missas, porque nós precisamos de Deus. Ainda mais nesse nosso mundo cada vez mais difícil, precisamos cada vez mais de Deus na nossa vida. E Ele está lá, na igreja, no sacrário, na missa, esperando por você e eu. Amém? Invoquemos então a presença do Divino Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência para o nosso estudo de hoje, dando continuidade ao nosso estudo sobre os santos anjos. Amém? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino e Santo Antônio, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, meus queridos irmãos, nos nossos encontros passados, nós apresentamos aqui a respeito da origem dos santos anjos, a natureza dos anjos, as teorias bíblicas a respeito dos santos anjos. Agora vamos falar sobre os coros angélicos, Sabemos que as criaturas angelicais, como também as demoníacas, são inúmeros exércitos incontáveis. Todas as vezes que na Sagrada Escritura falar as expressões milhares de milhares e milhões de milhões, ou que também é uma expressão equivalente a milhões de milhões, miríades de miríades, saiba que aquela passagem bíblica está falando dos anjos, pois são tão numerosos como um exército preparado para a guerra. Deus, nesse contexto, é sempre entendido como um general ou rei a liderar um exército na guerra, Isso aqui a gente percebe em Isaías capítulo 6, versículo 3, quando ali o anjo de Deus, o serafim, aparece em volta do esplendor de glória, a glória de Deus que desce e cobre todo o teto do templo, e ele está ali voando e dizendo, Kadosh, 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 Adonai Yahvé Shebaot, ou seja, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Ou seja, isso daí explica para nós, por que os anjos são tão numerosos. São em número infinitamente maiores até mesmo do que o número de seres humanos. Do que o número de qualquer outra criatura dotada de inteligência, como os demônios também. Justamente por isso, porque representam o exército do rei, que é Javé, que é Deus, o Senhor do universo. E nós sabemos que na antiguidade, na época em que esses escritos do profeta Isaías e os outros do Antigo Testamento foram escritos, o que eles entendiam? Mais poderoso era um Senhor, um soberano, quanto maior fosse o seu exército. Então, enquanto os exércitos da antiguidade não chegavam a 1 milhão de soldados, exércitos de 200 mil, 300, 500, 600 mil, o autor sagrado ou os autores sagrados apresentam os exércitos celestiais como milhões de milhões, justamente para mostrar isso. Os anjos são tão numerosos
quanto é o poder de Deus. Tá certo? Então, o número dos exércitos angelicais, que são infinitas vezes maiores do que todos os exércitos humanos do mundo, representa justamente isso, também representa o grande poder de Deus. Por isso o exército celestial é infinitamente maior do que qualquer exército, ou que juntando todos os exércitos do mundo. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Sabemos por São Paulo que existem, São Paulo apóstolo, né, que existem 9 coros angélicos, que compõem 3 tríades. 3 tríades ou 3 grupos com 3 coros angélicos. 3 vezes 3, 9. Né? Com 3 coros angélicos em cada tríade. Então 3 vezes 3, 9. Eis a hierarquia angélica. Primeira tríade ou primeira hierarquia: serafins, querubins e tronos. Segunda hierarquia: dominações, potestades e virtudes. Ou seja, todos esses nomes que eu estou falando aqui são os nomes dos coros angélicos. Né? Terceira hierarquia: principados, arcanjos e anjos. Então vocês percebem que da primeira à terceira eu fui citando aí, né, os coros angélicos, desde os mais poderosos e os mais perfeitos até os menores, que estão na terceira hierarquia: arcanjos, anjos e principados. Essa organização dos coros angélicos foi feita por Santo Agostinho. Né? O dado dos coros angélicos, quem nos traz é São Paulo apóstolo, né? Se eu não estou enganado, na carta aos Colossenses, ele fala dos coros angélicos. Ele traz esse grupo dos 9 coros angélicos. Mas é Santo Agostinho, né, na tradição da igreja, quem organiza esses coros angélicos. Em 9 coros angélicos de 3 tríades, com 3 coros em cada tríade. Tá certo? Citaremos apenas aqui os coros angelicais mais famosos. O primeiro deles, os serafins. E aí eu pergunto, antes de continuar, eu pergunto para vocês. No entender de vocês, quais são os anjos mais perfeitos e mais poderosos? São os arcanjos, não é verdade? Não é assim que a gente entende e aprende? Errado. Os arcanjos estão entre os menores dos anjos. Na verdade, o coro angelical mais poderoso e mais perfeito de todos é o coro dos serafins. E a gente vai entender o porquê aqui. Santo Agostinho explica para nós. Os arcanjos estão em grandeza e perfeição, é o penúltimo coro. Fica acima apenas do coro dos anjos. Né? Serafins são os anjos mais próximos de Deus e por isso definidos como aqueles que têm um amor ardente para com Deus. Isaías capítulo 6, versículos 2 e 6, né? Vamos aqui retomar a passagem de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 2: os serafins se mantinham junto dele. Ou seja, junto de quem? De Deus. Ou seja, aqui está a prova, né? Que são os anjos mais próximos de Deus. Cada um deles tinha 6 asas, com um par de asas velava a face, com outros pés, e o terceiro voava. Versículo 6: porém, um dos serafins voou em minha direção, trazia na mão uma brasa viva, que tinha tomado do altar com uma tenaz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, ou seja, eles têm um amor ardente. Aonde que está representado esse amor ardente? Aqui no versículo 6, né? O serafim vem até Isaías e diz que ele será o novo profeta de Deus. Ele vai e diz: mas como, meu Senhor? Eu sou um homem de lábios impuros. Então, o serafim já tinha uma tenaz na mão. Tenaz é aquele objeto de metal para poder pegar brasa, né, no fogo. Ele já tinha uma tenaz na mão, ele foi até o altar do templo e com a tenaz ele pegou uma brasa incandescente e com aquela brasa incandescente tocou os lábios do profeta, purificando os lábios do profeta com um fogo santo. Ou seja, ele já tinha uma tenaz na mão. Isso mostra para a gente que
é o anjo representado, não só representado, mas o anjo que vive em torno do fogo. Fogo aqui querendo dar a entender esse amor ardente que eles têm por Deus. Então, por eles serem os anjos que estão mais próximos de Deus, obviamente, eles são os anjos ao mesmo tempo que têm o amor mais ardente, mais acendido por Deus. Não é? São os serafins, né? Uma vez que são aqueles anjos que contemplam a Deus mais próximos, são os que estão mais próximos, mais pertinhos de Deus. Depois, abaixo dos serafins, depois dos serafins, o coro angelical mais perfeito é o dos querubins. Querubins, aqueles que têm o cume da sabedoria. Salmo 98, versículo 1, ou seja, aqueles que têm o máximo da sabedoria. Eles são, os querubins são muito retratados na arte barroca, como aqueles anjos que só têm cabeça e asas. Alguns de vocês já devem ter visto em pinturas ou esculturas em arte sacra dentro das igrejas, principalmente igrejas barrocas, anjinhos que só têm a cabeça e aqui do lado da cabeça aqui tem um par de asas, né? Esses anjinhos assim, com cabeça e par de asas, representando os querubins. Não quer dizer que os querubins têm essa forma, não. Até porque nós já sabemos que anjo não tem forma visível, né? Os anjos são pura luz. Mas os querubins são representados assim na arte sacra, né? Com cabeça e asas apenas. Arcanjos. Arcanjos, aqueles aos quais Deus confia missões extraordinárias, como a comunicação de realidades acima da compreensão da razão humana. Judas, carta de São Judas, versículo 9, e Evangelho de São Lucas, capítulo 1, né? É o arcanjo Gabriel que anuncia o nascimento de João Batista e anuncia o nascimento de Salvador, né? Então, só há 3 arcanjos conhecidos: Miguel, Gabriel e Rafael. Vejam bem, desde a Idade Média, na época agora eu não lembro o nome do Papa, mas um Papa lá no século XI, se eu não estou enganado, desde a Idade Média que a Igreja fechou a doutrina sobre esse assunto, definiu com esse Papa no século XI. Só conhecemos o nome de 3 anjos, que são os 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Não é? A tradição e a doutrina da fé não conhecem mais nenhum nome de nenhum outro anjo, seja arcanjo ou seja dos outros coros angélicos. Por quê? Porque isso não está nem na tradição apostólica e nem está na Bíblia. A Bíblia não cita nenhum outro anjo a não ser esses 3. E Lúcifer, que não é anjo mais, né? É o diabo, é anjo decaído, não é? Então, só se conhece esses 3. Então, aquelas pessoas que gostam de citar Cabala, né, e outras tradições judaicas antigas, extra-bíblicas, né, que contam vários anjos, né, Misael, Azazel, Azael, Fanuel, não sei o quê. Não. A Bíblia e a tradição apostólica só nos deram o nome desses 3 arcanjos e de mais nenhum outro anjo. E São Paulo apóstolo nos deu o nome dos 9 coros angélicos, mas não nos deu o nome de nenhum outro anjo mais, a não ser Miguel, Gabriel e Rafael. Tanto que esses 3 anjos têm uma festa própria, separada da memória dos santos anjos da guarda. Tá bom? Vamos lá. E os anjos, né, que são o último e o menor dos coros angélicos, né? Aqui os anjos compreendem os anjos da guarda, que são aqueles que estão no mundo protegendo os homens das ciladas do inimigo, né? Romanos 8:38. O que nos diz lá? Vamos ver aqui. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem outra qualquer criatura nos poderá
afastar do amor de Deus, do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é? Na verdade, a passagem aqui é versículo 28. Não é? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive os anjos, né? E nesse caso os anjos da guarda. Vamos lá. Continuando. Fica então a pergunta para você que está em casa nos assistindo. Quais são os anjos mais poderosos? Você sabe? Então já até adiantei a resposta, né? Provavelmente você deve ter respondido que são os arcanjos, mas não. Eles estão entre os menores dos anjos. Os anjos são mais poderosos à medida que estão mais próximos de Deus, uma vez que todos eles, todos os anjos, são reflexos da glória de Deus e da sua majestade. Portanto, uma vez que eles são espelhos, reflexos da glória e da majestade de Deus, os anjos que estão mais próximos, obviamente, de Deus, são os mais poderosos. Portanto, os anjos mais poderosos são os serafins. E depois deles os querubins e depois os outros coros até os anjos. Quanto aos nomes dos anjos, a Sagrada Escritura só nos traz o nome de 3. Miguel, ou do hebraico Micael, que quer dizer quem como Deus. Ou seja, uma pergunta. Quem como Deus? Porque foi ele que liderou os exércitos de Deus contra Satanás, que foi aquele que ousou se achar mais poderoso que Deus. Gabriel, que quer dizer, Gabriel vem do hebraico Gav-el, quer dizer força de Deus. E Rafael, que vem do hebraico Rav-el, ou Ravel, que quer dizer Deus cura, não é? Por essa razão, no catolicismo, papas do passado e também do presente, porque também São João Paulo II, nas suas catequeses, falou sobre esse assunto que vai ser dito aqui agora, papas do passado e do presente só reconhecem esses 3 nomes de anjos e não aceitam como verdadeiros nomes de mais nenhum outro anjo, pois nenhum outro nome angelical nos foi dado pela revelação divina, seja por Jesus, seja pelos apóstolos, ou seja pelo Antigo Testamento. Algumas tradições ortodoxas veneram e nomeiam 7 arcanjos, né? A Cabala judaica nomeia inúmeros anjos. E os protestantes só reconhecem os anjos Miguel e Gabriel, já que o arcanjo Rafael, na Sagrada Escritura, ele só é citado no livro de Tobias, que é um dos 7 livros que não tem no Antigo Testamento da Bíblia protestante, né? Uma vez que na maioria das Bíblias protestantes não há o livro de Tobias, que nos traz a tradição sobre o arcanjo Rafael. Quanto ao nome dos espíritos decaídos, a Sagrada Escritura não traz nenhum outro nome senão daquele que fora o primeiro espírito a se rebelar contra Deus, que é Lúcifer. Nome este cujo significado é estrela da manhã ou aquele que brilha. Lúcifer era o maior de todos os serafins e o líder de todos os serafins. Era o maior de todos os anjos. Todavia, Miguel, cuja classificação na hierarquia é de arcanjo e, portanto, um dos menores anjos, foi elevado por Deus ao posto de Lúcifer como o maior dos anjos por causa de sua humildade. Foi o grito de humildade de Miguel, o grito que iniciou a batalha celestial. Quem como Deus? Que liderou o exército de Deus e venceu a batalha celestial contra Satanás e os demais espíritos decaídos. Ou seja, como eu já falei, quais são os anjos mais poderosos? São os serafins, que são os anjos mais próximos de Deus. E a mais perfeita de todas as criaturas criadas por Deus foi Lúcifer. Porque Lúcifer quer dizer estrela da manhã ou anjo de luz, aquele que brilha.
porque nenhum outro anjo tinha resplendor de luz mais belo e mais perfeito que o de Lúcifer. Lúcifer era serafim, e dentre os serafins ele era o maior. Logo, ele era o líder de todos os exércitos angelicais, porque ele era o maior de todos. Mas justamente por causa da sua perfeição, da sua beleza, ele deixou que a soberba corroesse a sua inteligência e se rebelou contra Deus. E Miguel, que é um arcanjo, é o penúltimo coro angelical. Então, Miguel é um dos menores anjos entre os exércitos angelicais. Mas Miguel, quando Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus, foi Miguel quem deu o grito: quem como Deus? E por causa da sua humildade e da sua fidelidade a Deus, Deus elevou Miguel, que estava lá embaixo como um dos menores anjos, o elevou ao posto de Lúcifer. Derrubou Lúcifer do seu posto de anjo mais poderoso e deu a Miguel o poder que era de Lúcifer. Né? E com isso Miguel liderou os exércitos angelicais e venceu Lúcifer e o exército decaído de Lúcifer. Ou seja, por sua humildade, ele foi elevado por Deus ao grau e ao posto de anjo mais poderoso e mais esplendoroso. Percebe, meus irmãos, aqui, né, que o poder só vem de Deus e de mais ninguém? Ou seja, isso é mais uma prova que o poder, todo o poder que existe no universo, só vem de Deus e só é dado por Ele. E Deus dá aos mais humildes. Quanto maior a humildade, maior a missão e o poder confiado por Deus a este ser. Seja anjo, seja pessoa humana. Por isso Jesus é o maior de todos os exemplos de humildade. Porque quanto maior a humildade, maior a perfeição de um ser. E Jesus é Deus, né? Então mais perfeito e mais humilde do que Ele não existe. Fica esse ensinamento para nós, né? Que a soberba não leva ninguém a lugar nenhum, mas a humildade sim, nos leva a todos os lugares. Conhecimento e comunicação dos santos anjos. Neste momento, agora vamos aprender como que os anjos adquirem o conhecimento sobre as coisas e como eles se comunicam. Neste momento, é importante que tiremos de nossa mente toda e qualquer comparação com o mundo material, para que possamos entender melhor os seres celestes. Ou seja, a gente tem que tirar agora da nossa ideia tudo o que for puramente do mundo material, senão a gente não vai ser capaz de entender como que se dá a comunicação dos anjos. Porque o que eu vou falar aqui agora é algo bem complicado. Então, se a gente for querer comparar com qualquer coisa do mundo material, a gente não vai entender. Os anjos não possuem asas, nem auréolas, nem mantos compridos, nem muito menos possuem forma de seres humanos ou de qualquer outro ser vivo, porque, como eu já falei, são espíritos puros, espíritos de luz. Não possuem nenhuma forma física, material, visível, né, a olho nu. Os anjos não possuem forma de nada. Como já fora dito, são espíritos puros. Portanto, os anjos não estudam, não possuem caderno ou livros, não vão à escola, muito menos falam algum idioma que seja. Aí a gente fala assim, vamos orar ou vamos rezar na língua dos anjos. Quem disse que anjo fala? Quem te disse que anjo fala? Falar, se comunicar por língua, por idioma, é coisa do mundo material. Se o anjo ele não tem forma de nada, ele também não tem língua, ele não tem cabeça, ele não tem braço, como que ele vai ter língua para falar? Então os anjos eles não falam. A comunicação deles é diferente, não é por língua, por idioma. Não existe língua angelical. Línguas, dialetos e idiomas são coisas do mundo material. Para compreendermos este assunto, vamos nos servir dos escritos de São João da Cruz, doutor da Igreja, que escreveu muito bem sobre o tema, principalmente na sua obra A Subida do Monte Carmelo. Nesta obra, ele nos afirma que a mediação entre os anjos, ou seja, a comunicação entre os anjos, se dá pela luz.
uma vez que eles, os anjos, são reflexos da luz de Deus. Olha só aqui a citação que é tirada da subida do Monte Carmelo, dos escritos de São João da Cruz. Essas inteligências celestes são espelhos que, repletos dessa luz celestial, refletindo o brilho recebido, transmitem-la aos seres angélicos, que lhes são hierarquicamente inferiores, existindo assim entre esses seres celestes diferentes graus no conhecimento, nas funções e na dignidade, o que dá sustentabilidade à vida de todas as coisas e ratifica a sua conservação por uma santa ordem. Ou seja, os anjos são espíritos puros, espíritos de luz, porque como eu já falei anteriormente, eles são reflexo da luz, da glória e da majestade de Deus. Se eles são reflexo, o que reflete a luz? Não é o espelho? Então, para poder vocês entenderem melhor, imagina que os anjos são como se fossem espelhos, Deus ilumina com a sua luz, Deus infunde toda a sabedoria e toda a verdade do universo no anjo. Então ele joga os seus raios de luz sobre o anjo. O anjo absorve como se fosse um espelho. E aí você imagina, o anjo está aqui, o anjo maior está aqui. Ele absorve a luz de Deus, a luz que contém toda a ciência e toda a verdade do universo de Deus, e a comunicação e a vontade de Deus, e ao mesmo tempo ele reflete essa luz para o anjo menor que ele. E este reflete na hierarquia para o outro anjo menor que ele. E assim sucessivamente até o menor dos coros angélicos, que é o coro dos anjos da guarda. Não é? E olha só que coisa interessante. Como eles possuem a sua hierarquia e são maiores à medida que são mais próximos de Deus, então imagina como espelhos maiores. Deus infunde a sua luz é infinita. Mas o anjo maior, que são os serafins, eles captam o máximo que eles são capazes de captar. Eles não captam tudo da luz de Deus, tudo da ciência de Deus. Porque só Deus é capaz de compreender todas as coisas, porque ele é infinito. O anjo é uma criatura. Como toda criatura, ele tem a sua limitação. Então ele só consegue, não que Deus não transmita toda a verdade para ele. Deus transmite toda a verdade para ele. Só que ele só consegue captar aquilo que a inteligência dele é capaz de captar, na sua limitação. E ele imagina que ele é um espelho maior, ele vai transmitir essa mesma luz de Deus para um espelho menor, para um anjo menor. E esse anjo menor é como se fosse um espelho menor. Este que é menor do que o outro, ele vai captar a luz, toda a luz com comunicação da ciência e da verdade que o anjo maior está passando para ele? Não. Ele vai captar o máximo que ele pode, porque a inteligência dele tem uma capacidade menor, por ele ser um anjo inferior. E assim sucessivamente. Então é como se fosse um funil. Está aqui, ó. Esse aqui é o tamanho da luz que Deus comunica ao anjo maior. E aí vai afunilando à medida que essa mesma luz vai passando dos anjos maiores até os anjos menores. Ou seja, Deus ele não revela toda a sua verdade? Revela. Só que cada anjo absorve no máximo da sua capacidade, da sua inteligência, tudo aquilo que Deus revelou. É a mesma coisa, Jesus quando veio ao mundo revelou toda a verdade do mistério de Deus. Só que cada um de nós só é capaz de captar, parte dessa verdade. Porque a nossa mente humana não é capaz de compreender todo o mistério de Deus. Porque só Deus se compreende a si mesmo completamente, mais ninguém. Porque se nós fôssemos capazes de compreender tudo de Deus, Deus deixaria de ser Deus. A mesma coisa os anjos. Então, ou seja, é assim que eles se comunicam por luz. Deus transfere a sua luz para o anjo maior e esse para o anjo menor, para o anjo menor, para o anjo menor. E cada um vai absorvendo do conhecimento da ciência de Deus apenas aquilo que é capaz de absorver. É como um copo d'água. O copo d'água, o que cabe nele? Apenas o limite. Se eu passo desse limite, esse limite permanece dentro do copo? Não, esse limite transborda.
Então é assim. Continuemos aqui então. Imagine o seguinte: Deus revela o conhecimento e comunica sua venda. Tá. Não, tá. Aqui, isso aqui foi o que eu acabei de explicar. Em outras palavras, os anjos da guarda recebem o básico do básico da sabedoria de Deus. É por meio desse itinerário incessante que os santos anjos atingem cada vez mais a perfeição do conhecimento e vão ardendo cada vez mais de amor em fazer a vontade de Deus, que é a única coisa que eles desejam em toda a sua existência. Você deve pensar, é injusto então uns receberem mais luz que os outros. Na verdade, é nisso que repousa a justiça, pois cada um recebe a luz e a graça de Deus no máximo de suas capacidades. Deus envia a mesma luz para todos, mas cada um absorve apenas aquilo que é capaz de absorver da luz de Deus. A luz divina é a mesma, só que uns conseguem captar mais que outros a luz e a graça de Deus. Tá certo? Agora vamos falar da vontade dos anjos. Anjo tem vontade? Tem, como qualquer ser dotado de inteligência. Diz o adágio popular, vontade dá e passa. De fato, isso é verdade, mas em parte. Para nós, seres que vivemos no mundo material, nós possuímos uma vontade efêmera. O que é vontade efêmera? Uma vontade passageira e muitas vezes deficiente. Por essa razão que, apesar de nós darmos o nosso sim a Deus, muitas vezes caímos e pecamos. Nossa vontade, ela oscila, ela varia, porque vivemos numa existência, que é o mundo material, controlada pelo tempo, e o tempo passa. E assim como o tempo passa, a vontade também passa. Já a eternidade não, a eternidade é o tempo que não passa, né? Então por isso a vontade também não passa. A vontade que o anjo tem agora é a mesma que ele terá por toda a eternidade. Então olha só, já os anjos, por comporem o mundo invisível espiritual, eles vivem numa existência regida pelo tempo de Deus, que é o Kairos, enquanto nós vivemos no Cronos. Esse tempo se resume na eternidade, ou seja, o tempo que não passa. Assim também é a vontade daqueles que vivem nesse plano, o plano espiritual. Isto é uma vontade perfeita, uma vontade que não passa. Em linhas gerais, significa dizer que desde o momento em que foram criados os espíritos puros, a maioria deles disse um sim definitivo para Deus, e alguns outros disseram um não definitivo para Deus. Assim surgiram os anjos e os demônios. E eu pergunto para vocês, Deus não perdoou o demônio? Deus não perdoou? Deus não é misericórdia? Então por que Deus não perdoa o diabo e os demônios? Vamos entender agora. Isso já é o suficiente para responder à pergunta daqueles que se questionam se um anjo pode se arrepender de servir a Deus. Como também responde àqueles que se perguntam, por que Deus não perdoa os demônios, já que Ele é misericórdia infinita? Resposta, Deus quer sempre perdoar e Deus perdoa sempre. Mas são os demônios que não aceitam o seu perdão. Por quê? Porque quando lhes foi oferecida a escolha de servir a Deus ou não, eles livremente e definitivamente decidiram se rebelar contra Deus de uma vez por todas. Os anjos só desejam o bem o tempo todo, enquanto os demônios só desejam o mal. Assim também será, e aí a gente responde aqui, ou seja, se Deus é misericórdia infinita, por que Ele não perdoa o diabo e os demônios? Pelo contrário, Deus perdoa sempre a qualquer uma das suas criaturas. Só que eles é que não pedem o perdão. Eles não pedem o perdão por quê? Porque a vontade deles não é igual a nossa. A nossa vontade, ela vacila e ela oscila.
Uma hora eu dou meu sim a Deus, outra hora eu acabo pecando e varia a minha vontade. Mas os anjos e os demônios que estão no mundo espiritual, lá o tempo não passa. Por isso a vontade deles é uma vontade perfeita. Não é uma vontade que oscila. Por isso o anjo que decide se rebelar contra Deus, ele se decide por toda a eternidade. Ele não se arrepende. E o anjo que decide servir a Deus, ele se decide por toda a eternidade de servir a Deus. Ele não se arrepende nunca de servir a Deus. Então, por isso que os demônios e o diabo não recebem o perdão de Deus, não é porque Deus não queira perdoar, é porque eles não querem o perdão. Deu para entender? Assim também será com cada um de nós quando nós morrermos e passarmos deste plano para o plano espiritual. Assim também será com cada ser humano. Quando cada um de nós morrermos e entrarmos no Kairos, que é o plano da eternidade, daremos a Deus a nossa posição, o nosso sim ou o nosso não de maneira definitiva. E como isso vai ser feito? Vai ser feito meio que de forma automática. O nosso sim ou o nosso não terá por base a vida que levamos nessa terra. Portanto, o tempo de conversão é esse, é hoje, depois já era. Depois da morte não existe conversão, não é? Quando todos nós morrermos, nos encontrarmos com Deus para o juízo particular, Ele vai perguntar a nós, conforme a sua vida lá na terra, você escolhe o céu ou você escolhe o inferno? O paraíso ou o inferno? Ou a condenação? E aí você mesmo ali vai fazer automaticamente vai fazer aquele exame de consciência de tudo que foi a sua vida na terra, e a partir de tudo aquilo que foi a sua vida na terra, a sua própria consciência vai te julgar e você automaticamente vai escolher o céu ou o inferno conforme a escolha que você fez nessa vida. E você depois não vai se arrepender. Isso quer dizer o quê? Que as almas que estão no inferno não são almas que estão lá chorando, sofrendo, arrependidas, porque não amaram a Deus enquanto era tempo suficiente. Não, elas estão lá rangendo de dentes, mas de ódio, de puro ódio. Não se arrependem do que fizeram e sofrem por isso, porque no coração delas só tem maldade. Assim é a alma da pessoa que está no inferno. Ela não chora, não se arrepende, não tem nada disso. Entende? E a alma no céu é só alegria, né? Não preciso nem explicar para você, que você já imagina. Então, continuando aqui. A geração dos anjos. Como os anjos se reproduzem? Alguns devem se perguntar, se eles são um exército gigantesco, como eles são gerados? Como se reproduzem? Como aumentam o número de seus soldados angelicais? Lembremos que os anjos são espíritos puros, e também os demônios, né? E que por isso não podemos associá-los a imagens do mundo material. Portanto, pelo fato de serem puros espíritos, eles não possuem sexo ou gênero. Sabe aquela expressão que as pessoas dizem? Está discutindo o sexo dos anjos. Eu sei, discutindo uma coisa inútil que não vai ter resposta ou solução nunca. Os anjos não possuem sexo masculino e feminino, não possuem gênero. Não existe o anjo e a anja, não existe isso. E assim como eles não possuem sexo nem gênero, porque eles são espíritos puros, não são seres do mundo material, eles também não se reproduzem. Eles não se reproduzem porque são puros espíritos. Não multiplicam o número deles também. Não existe anjo e anja, nada disso. Isso significa o seguinte, que os espíritos puros foram todos eles criados por Deus de uma só vez. Quando? Quando lá em Gênesis 1:3 Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez e o mundo espiritual foi criado. Então quando Deus lá no início, no ato da criação, criou todas as coisas, Ele criou ali todos os anjos de uma vez só, inclusive os anjos que se rebelaram contra Ele e se tornaram demônios. Tá certo? Então,
eles foram todos criados por Deus de uma só vez no ato da criação do universo. Apesar de serem agrupados em coros angélicos, isso não quer dizer que eles são idênticos uns aos outros conforme o coro angélico ao qual cada um faz parte. Não. Em outras palavras, assim como eles não se reproduzem, foram criados todos de uma só vez por Deus no ato da criação, cada um deles foi criado diretamente por Deus, não se reproduzem. Ou seja, como eles não se reproduzem, foram todos criados por Deus e não possuem sexo, gênero, nada disso. Isso quer dizer também que eles não são idênticos uns aos outros, mesmo que façam parte do mesmo coro angélico. Ou seja, isso quer dizer que cada anjo foi criado diretamente por Deus. Não se reproduzem. Em outras palavras, cada anjo é uma única espécie. Nós somos a espécie humana. A espécie humana tem 8 bilhões de indivíduos no mundo inteiro e 212 milhões de indivíduos no Brasil, uma única espécie. Agora os anjos não. Os anjos são infinitos, são em número que a gente não pode contar, e cada um deles é uma única espécie diferente, porque cada um foi criado diretamente por Deus. Eles não se reproduziram, eles não geraram outros anjos. Tá claro? E para a gente encerrar, o que a religiosidade popular conhece sobre os anjos, né? O que o povão conhece sobre os anjos? Os anjos são assuntos de conversação popular e as pessoas acreditam em uma porção de mitos a respeito deles. Por exemplo, algumas pessoas oram para anjos pensando que eles estão no mesmo patamar de Deus. E alguns acreditam que pessoas possam virar anjos após a morte. Quando você morre, você vira anjo. Não é assim que muitas vezes os pais ensinam os filhos para explicar aos filhos a morte, sem explicar daquela forma dolorosa, cruel, como é a morte e como é a vida após a morte? Não é assim que muitas vezes a gente ouve? Eis aqui, porém, o que a Sagrada Escritura, com autoridade, ensina. Primeiro, Deus criou todos os anjos, um por um. Colossenses, capítulo 1, versículos do 15 a 17. Depois leia em casa, aí na casa de vocês. Os anjos adoram a Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 6. E os anjos são conhecidos por estes termos: arcanjos, Judas, versículo 1 e 9, querubins, 2 Reis 19, 15, e serafins, Isaías 6, versículos 1 e 3. Não é? E São Paulo, que na carta aos Colossenses apresenta todos os coros angélicos. Mas o que a Sagrada Escritura nos diz de verdade sobre eles? Eles ministram ao povo de Deus, ou seja, eles servem ao povo de Deus por ordem de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. Guardando e protegendo o povo de Deus. Salmo 91, do 9 ao 12. Deus lhe confia aos anjos tarefas especiais. Mateus 1, versículo 20, Lucas 1, versículo 26. Os anjos de Deus se alegram quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos voltamos para Cristo, que é a nossa salvação. Lucas 15, versículos 7 e 10. Só Deus merece o nosso louvor e adoração. Então, vamos nos juntar aos anjos e cantar seus louvores. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Daniel, capítulo 3, versículo 58. No céu se formam 2 enormes coros. Na eternidade, no paraíso, será assim por toda a eternidade. Se formarão 2 enormes coros. O primeiro, que é incontável, que é o coro dos anjos, de um lado. E do outro lado, o coro dos santos, ou seja, de todos os seres humanos eleitos para a vida eterna. Então nós nos assemelharemos aos anjos na vida eterna. Mas em que sentido? Que nós, quando formos para a vida eterna,
nos uniremos aos anjos para fazer aquilo que os anjos fazem no céu eternamente. Louvar a Deus cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo por toda a eternidade. Esta será a nossa grande alegria. Nos uniremos ao coro dos anjos para louvar a Deus por toda a eternidade. Nisso se resume a vida eterna. E só isso basta. É a vida mais feliz e a mais perfeita. Quem de vocês quer ir para o céu? Eu também quero ir. Então, ajudemos os nossos anjos da guarda a nos ajudarem a ir para o céu. Amém? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí que eu terei o maior prazer de responder a vocês assim que possível. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos arcanjos de Deus, Miguel, Gabriel e Rafael, abençoe-vos o Deus de infinito amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.